Em 1555, os franceses, liderados pelo almirante Nicolas Durand de Villegagnon, realizaram uma expedição ambiciosa para estabelecer uma colônia na costa brasileira, especificamente na região da Baía de Guanabara, onde hoje se encontra o Rio de Janeiro. Esse movimento fazia parte do plano de expansão colonial da França, que buscava fortalecer sua presença nas Américas e explorar as riquezas naturais da região, como o pau-brasil. A chegada dos franceses à Baía de Guanabara marcou um momento de tensão, pois representava uma ameaça direta à hegemonia portuguesa na América do Sul. Até então, o território colonial português no Brasil era extenso, mas ainda pouco povoado e vigiado, o que facilitava incursões estranhas. A escolha da Baía de Guanabara como ponto de entrada foi estratégica para os franceses. A localização proporcionou uma posição privilegiada para controle marítimo e defesa, além de acesso aos recursos naturais e contato com os tribos indígenas da região, que seriam cruciais para a sobrevivência da colônia. Com o apoio de seus companheiros huguenotes, Villegagnon iniciou a construção de uma base sólida e estruturada, o Forte Coligny. O Forte Coligny foi construído em uma ilha da Baía de Guanabara, que hoje é conhecida como Ilha de Villegagnon. A escolha do local foi cuidadosamente planejada, e a ilha permitia que os franceses controlassem o tráfego marítimo na entrada da baía, além de oferecer uma barreira natural de proteção contra possíveis ataques. Villegagnon acreditava que, com uma fortificação forte e bem posicionada, seria possível resistir às investidas portuguesas e garantir a sobrevivência. O forte foi estruturado para resistir a ataques e garantir a segurança dos colonos. No entanto, a construção teve dificuldades devido à falta de materiais adequados e à adaptação dos franceses ao clima e ao ambiente brasileiro, que eram muito diferentes daqueles que conheciam na Europa. Ainda assim, com o apoio dos indígenas e o uso de técnicas locais, os franceses conseguem estabelecer o Forte Coligny como uma base firme para suas estratégias. Para consolidar sua presença na Baía de Guanabara, os franceses buscaram alianças com os povos indígenas locais, especialmente os tupinambás. Os franceses perceberam que uma aliança com os tupinambás seria fundamental para o sucesso da colônia, pois garantiria tanto apoio militar quanto recursos de sobrevivência. Em troca de proteção e produtos europeus, como armas, espelhos, tecidos e ferramentas, os franceses buscam a confiança dos tupinambás, que os apoiam nas batalhas e fornecem alimentos e abril. A presença francesa foi, em certa medida, bem recebida pelos tupinambás, que viam nos europeus uma força útil para resistir ao domínio português. As relações entre franceses e tupinambás não eram apenas de interesse militar, mas também culturais. Os franceses, incluindo Villegagnon, estudaram os costumes indígenas e buscaram entender seus costumes e tradições, o que facilitou a cooperação e prejudicou os conflitos iniciais. Essa aliança deu aos franceses uma vantagem inicial contra as forças portuguesas e contribuiu para que a França Antártica e sua estrutura. A presença francesa na Baía de Guanabara logo chamou a atenção dos portugueses. Para a coroa portuguesa, o estabelecimento da França Antártica era uma ameaça direta à sua soberania sobre a América Portuguesa. Com essa base militar e econômica, os franceses conseguiram desafiar o controle português sobre o comércio local e a terra ocupada. Os portugueses, então, organizaram uma resposta liderada pelo governador-geral do Brasil, Mendes Sá. Em 1560, Mendes Sá comandou um primeiro ataque ao Forte Coligny, que resultou em grandes danos à fortificação, mas os franceses resistiram e reconstruíram parte da estrutura. No entanto, essa vitória inicial dos franceses foi apenas temporária. Após sucessivas investidas, em 1567, o sobrinho de Mendes Sá, Estácio de Sá, retomando as batalhas com os tupiniquins e temiminós, que por sua vez tiveram um papel fundamental nos combates. Ao final, os portugueses e seus aliados conseguem expulsar os franceses, destruir o Forte Coligny e acabar de vez com o projeto da França. No local, foi fundada a cidade do Rio de Janeiro. Embora os franceses tenham sido expulsos da Baía de Guanabara, eles não desistiram de estabelecer uma presença colonial na América Portuguesa. No início do século XVII, uma nova expedição foi organizada para tentar fundar uma colônia francesa, dessa vez no norte do Brasil. Em 1612, os irmãos Daniel e François de Razilly fundaram a França Equinocial, que foi estrategicamente pensada para expandir a influência francesa na América do Sul e explorar os recursos da região. Além disso, os franceses viam no Maranhão uma localização geograficamente favorável para o comércio e para manter uma base que pudesse desafiar o domínio português. Logo ao chegarem, os colonos construíram uma fortificação, batizada de Forte de São Luís. No entanto, a resistência portuguesa foi rápida e organizada. Em 1615, apenas 3 anos após a fundação da colônia, Jerônimo de Albuquerque, um experiente estrategista militar português, elaborou um plano para a queda da França Equinocial, que foi o fim definitivo das
Tentativas francesas de estabelecer uma colônia em solo brasileiro. São Luís foi inserida ao território português e transformada em uma cidade sob controle da Coroa de Portugal. No entanto, o nome da cidade e alguns elementos culturais franceses foram encontrados, deixando um legado que perdura até hoje. É assim que chegamos ao final da nossa jornada sobre a presença francesa na América Portuguesa. Vimos como a França tentou, por mais de uma vez, se estabelecer no território brasileiro, seja através da França Antártica, na Baía de Guanabara, ou da França Equinocial, no Maranhão. Essas tentativas de colonização refletem as disputas de poder que marcaram a história colonial das Américas, onde, apesar das ambições francesas, o domínio português prevaleceu. Gostaria de dedicar esse trabalho de história ao professor Paulo César e à turma 706. Esse vídeo é resultado do trabalho em equipe dos alunos Israel, Ana Carolina, Bruna, Lucas Henry e Luísa de Faria. Pesquisa de imagens, Lucas Henry. Roteiro, Ana Carolina e Bruna. Tema e ajustes de conteúdo, Luísa Faria. Produção e edição de vídeo, Israel.